Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quis fazer um vídeo controverso, porque eu acho que é algo que não se deve fazer, mas é algo que se faz bastante. E estamos a falar do quê? Como já podem ter visto pelo título, como emagrecer alguém no Photoshop. Isto vai ser um tutorial muito leve. Obviamente, se quiserem ver tutoriais super profissionais, vejam o Piximperfect. O homem é next level. Isto vai ser um tutorial mais simples, mais básico, mas que vos leva até um ponto minimamente aceitável. Vamos aqui partilhar o meu ecrã e ver o que é que conseguimos fazer com uma foto que saquei do Pexels sem qualquer afiliação, sem qualquer nada. Como podem estar a ver o meu ecrã, temos aqui uma imagem completamente random sacada do Pexels e vamos tentar aqui emagrecer um pouco esta senhora. Mais uma vez eu peço, não façam isto é só para mostrar o que é possível fazer e em alguns casos dar um toquezinho, e eu vou-vos mostrar como é que isto se faz de uma maneira muito simples. Não vou entrar aqui em super detalhe, vou facilitar o máximo possível este processo, porque lá está, tutoriais profissionais, veja o Piximperfect, não vou sequer tentar competir com o rapaz. Is the man. Vamos andar. Primeira coisa que se faz, duplicar aqui o layer. Eu costumo puxar aqui para baixo. Para o mais, também podem fazer, acho que Command J também funciona. Isto que é para termos sempre um layer de backup. Depois, onde é que começamos? Vamos a Filter e vamos a Liquify. E no Liquify é que vamos fazer a maior parte do trabalho. Vou puxar aqui, ele veio para o outro ecrã. Por aqui um zoom mais janota e vamos agora começar então a emagrecer a senhora. Vamos fazer isto por partes. As partes que se vão emagrecer aqui, nós temos que analisar a primeira foto e será aqui o queixo, este braço, aqui a barriga e depois um toquezinho neste braço. Como está esticado, não faz tanta diferença. Quando está dobrado, nota-se mais quando é preciso emagrecer. Portanto, vamos a isto. Vamos começar aqui com esta parte. O truque é fazer sempre movimentos muito pequeninos e ter sempre a mão esquerda no Ctrl Z para alguma coisa que não tenha ficado melhor irem logo atrás. Já podemos ver alguma diferença. Fica ali um bocadinho mais smooth o queixo. E agora vamos se calhar passar aqui à parte, uma das partes mais difíceis. Porquê? Porque nós ao empurrarmos vamos estar a puxar tudo o que vem de trás. E algumas zonas vão ter que ser fixed depois. Portanto, vamos aqui passar se calhar esta parte. Vantagem daqui, que pode ser mais fácil. O background está blurred, portanto é mais fácil de fazer um stamp e puxar da parte que está, digamos assim, boa, correta, que não foi alterada pela nossa modificação. Vamos aqui. Como podem ver, já se nota alguma diferença. Aqui fazendo devagarinho. Não vamos abusar. Sim, ele vai ficando estranho pelo caminho. E depois isto, eu acho que é com a prática, vocês vão fazendo mais e mais e mais, se for caso, obviamente, e a coisa vai melhorando. Já se pode ver aqui alguma diferença. Pronto. Okay. Nota-se que foi comprimido, não é? Mas já se pode ver alguma diferença. Outra maneira de fazer isto era sem o Liquify e basicamente era cortar, não é? E depois Stamp Tool e desenhar. E a gente já lá vai. Vamos primeiro fazer o Liquify, a maior parte do trabalho. Aqui vamos puxar também um bocadinho para cima. Ufa. E dar um jeitinho. Mais uma vez peço, não façam isto. Isto é tão mau de se fazer. Mas pronto. Se for um mini toque porque tem que fazer para
uma revista que quer aquilo assim, não sei o que. Ok, tudo bem, pronto. A gente já sabe como é que é o mundo do Photoshop. Mas, pá, fotos normais, evitem fazer isto. Eu acho que é uma coisa, honestamente, um pouco feia de se fazer e ninguém ganha com isso. É só, enfim, esta estética parva que nós pomos em nós próprios, que temos que ser magros e fits e não sei o quê e ter os quilos X para... Amigos, esqueçam isso. Esqueçam lá isso, que as coisas não são nada assim. Ctrl Z, viram? Ali foi um bocadinho, falhou ali um bocadinho. Uma pessoa com a mão no Ctrl Z limpa logo e continua a trabalhar, que é um mimo. Vamos aqui continuar a empurrar. Façam sempre coisinhas pequeninas, porque se fizerem um muito grande fica logo estranho e então mais vale ir aos toquezinhos pequeninos. Eu sei, demora mais tempo, mas acaba por ficar um trabalho mais bem feito. Vamos aqui também emagrecer um bocadinho este braço, só um bocadinho aqui. Esta zona não é muito precisa. Toquezinhos, aqui mais esta parte. Ok. Ok. Agora vamos fazer outra coisa que é puxar daqui. Como podem ver, um dos problemas do Liquify neste caso específico é se eu puxar para dentro, ele fica com a imagem, digamos assim, sem background. Portanto, tentem evitar isso ou pelo menos tenham a outra imagem por baixo pronta para corrigir, digamos assim, logo a falha onde está esse buraco, digamos assim, não é? Onde não há imagem. Vamos aqui puxar o braço para dentro, só um pouco. Vamos aos bocadinhos. Sim, isto é preciso alguma paciência. Portanto, não façam isto. É só isso que eu peço. Não façam isto. Isto é honestamente, eu estou a fazer, estou-me a sentir assim um bocadinho. Ok, vamos ver a diferença. Já conseguimos tirar ali bastante volume, não é? Não está a ficar mal de todo. Já conseguimos tirar bastante volume. Vamos continuar a trabalhar. Vamos. Aqui temos que ter cuidado com as listas, porque estão ali umas listas direitas que depois terão que ser corrigidas, não é? Que não é fácil manter as linhas direitas quando estão a fazer o Liquify. Eu diria que até é bastante complicado. Puxar aqui mais um bocadinho, puxar isto aqui para dentro a sombra. Ok, a gente depois também já corrige isso, não é grave. Puxar aqui também. Este braço aqui não está mal de todo. Vamos puxar aqui um bocadinho ainda o ombro. Mais um pouco. Eu se calhar agora vou-me calar e vou pôr esta parte do vídeo em fast forward para vocês não apanharem aqui uma grande seca. Portanto, até já. Como podem ver, já acabamos com a parte do Liquify e agora o que vamos fazer é corrigir o máximo possível aqui a nossa imagem. Como podem ver, ficou ali com umas partes não pintadas, portanto temos que corrigir isso. Portanto vamos aqui pintar. Isto podia ser feito de outra forma, obviamente estamos aqui a simplificar, até porque temos background por trás, portanto como podem ver ele ajuda. Aqui estes
quadrados têm que ser, estes tijolos têm que ser refeitos. Aqui a pele ficou muito esticada, tem que ser refeita, mas já conseguimos aqui dar um toque bastante grande nesta moçoila, portanto estou contente com o trabalho. Vamos aqui fazer aqui uma pintura e corrigir aqui os tijolos para não dar aquele aspecto esticado. Cuidado para não nos aproximarmos muito do corpo. Ali tem um bugzito, não há crise, eu já lá vou corrigir. Vamos buscar daqui e pintamos assim. E pronto, os tijolos já não estão tão esticados. Isto aqui há palavras que, meu Deus. E então há aqui mais umas coisinhas que nós podemos fazer. Esta parte das sombras é sempre algo complicada e o que eu gosto de fazer é, podemos fazer com o Content Aware Fill, não é? Shift Delete e ver o que é que sai daqui. Eu gosto mais de ir a Edit e fazer o Content Aware Fill. Porquê? Porque me vai buscar as áreas de sample que eu depois posso dizer, não quero nada daqui, isto não faz sentido ir buscar informação aqui, nem aqui, mas faz sentido vir buscar se calhar informação aqui. E então fica com um controle superior que depois nós podemos aplicar como bem queremos. Ficou uma miséria, mas com o Stem Tool a gente vai corrigir isto, que é um mimosinho. Portanto, não é grave. Vamos aqui só fazer aqui. Ele vai ficar com um padrão porque eu estou sempre a arrastar do mesmo sítio, mas não é grave porque depois a gente faz aquilo que bem nos apetecer e podemos pintar, digamos assim, a pele com várias zonas diferentes e então já não vai parecer um padrão. Ups, esta não pode ser. Já está um bocadinho diferente. Aqui vamos pegar num brush e pintar ali um bocadinho de escuro. Está muito grande. Está bom. E vamos. Está muito. A opacity está muito alta. Pintar aqui um bocadinho a sombra. Ainda foi muito. Vamos. Aqui um bocadinho da sombra. Stem Tool. Eu gosto de sempre voltar ao Stem Tool porque depois posso limpar outra vez aqui a sombra. Quando se usa o Stem Tool é importante que não fiquem padrões, ou seja, que não se note que foi puxado de um lado para o outro. Portanto, tenham cuidado com isso. Se começar a ficar padrões, comecem a ir buscar sítios diferentes para encher, para basicamente pôr por cima do padrão, que é para não haver esse stress. A mesma coisa com o Stem Tool, eu gosto sempre de ter a mão em cima do Ctrl Z, porque já sabemos como é que isto é, não é? E tem dias e às vezes fazemos mais do que devíamos e pronto. Eu agora vou puxar aqui isto um pouco mais para baixo ou mais para cima. Mais para cima se calhar faz mais sentido. Exatamente. Assim. Vamos aqui pintar um bocadinho. Estou a pintar mal. Agora temos que corrigir também estas linhas, como veem, porque elas ficaram muito largas ao fazer ali a parte do brush e eu estou a fazer a asneira, portanto vamos fazer isto bem, não é, Pedro? É, se calhar é melhor. Copy, paste, free transform e warp. E agora vamos fazer com que elas fiquem mais ou menos direitas, que é isso que se quer. Se houver extra não há problema, porque depois corta-se na boa.
Portanto, não é grave. É só fazer com que elas fiquem mais ou menos direitas, ou pelo menos que pareça isso à vista. Há maneiras mais fáceis de o fazer. Eu aqui estou a complicar porque sou um bocado estúpido. Mas pronto. E agora por baixo, o que nós vamos fazer, Stamp Tool. Stamp Tool é o melhor amigo de toda a gente. Para quem não sabe, Stamp Tool é um gajo fixe. Vamos pôr assim, só uma selection para não fazer asneiras e pintar a pele, porque senão podíamos ir ali pintar a pele. E vamos aqui pintar isto. Vamos pôr por cima, ainda falta aqui um bocadinho. Ops, foi demais. Ok. Já demos ali um toquezinho, merge. E agora aqui, como podem ver, está aqui um bocadinho saído e nós podemos fazer da mesma maneira, que é o tal warp. Podemos fazer aqui uma seleção rough à volta, copy paste, free transform e warp. E com o warp vocês podem fazer aqui uma curva mais suave que não tem tanto aquele corte grande, digamos assim. Ou seja, passa de sair ali para dentro para vir um bocadinho mais suave, digamos assim. Ainda podem melhorar isto um pouco. Podemos ser mais simpáticos aqui com a senhora e melhorar isto um pouco de forma que a coisa não pareça tão má, tão mal feita. Calma. Eu não estou a ser antipático, não é? Vamos aqui buscar mais um bocadinho de pele. Stamp. No layer correto, obviamente. Merge layers. Um gajo não se pode esquecer. Só um dabzito, 2 dabzitos e está feito. Obviamente isto foi uma coisa super rápida, ainda podia-se mudar aqui mais a estrutura e empurrar isto tudo mais para dentro e estar aqui com mais detalhes e limpar isto tudo, mas a ideia mesmo aqui era que fosse uma coisa super simples e que vocês pudessem ver as funcionalidades e as potencialidades do Liquify no Photoshop. Não é para estar aqui a fazer body shaming a ninguém. Acho que isso é feio e não se faz. Portanto, esta imagem foi o que nós fizemos. Esta é a original. Esta é a que nós fizemos. Esta é a original. Portanto, a que nós fizemos, delete. E ficamos assim, nada de body shaming. Portanto, se viram mais um vídeo, obrigado. E não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt, onde está 0 fotos, 0, onde foi alguém emagrecido, portanto isso não me cabe na cabeça e como tal sou super anti este vídeo que eu acabei de fazer, portanto hoje acabo o vídeo com uma autêntica vergonha.